Já pensou sobre o que faz um homem te observar e visualizar todo o seu futuro ao seu lado? Não me refiro à atração física ou desempenho íntimo. Falo sobre algo que ocorre nas profundezas da consciência masculina, onde ele sequer compreende completamente, porém experimenta intensamente. Carl Jung observou que existem expressões capazes de alcançar o subconsciente, e neste conteúdo revelarei como aplicar esse conhecimento estrategicamente. Há declarações que você pode fazer durante os momentos juntos que não somente despertam paixão, mas estabelecem uma impressão emocional permanente. Não se trata de manipulação, mas sim de despertar nele algo que nenhuma outra pessoa consegue despertar. Aquela percepção de que você não representa apenas uma vivência, mas sim um propósito. Reconhece aquele instante quando tudo se silencia, exceto os corpos comunicando através de uma linguagem exclusiva deles? É precisamente neste espaço intangível, onde o contato transcende a superfície e a respiração comunica mais intensamente que qualquer expressão verbal, que reside o mistério. A grande maioria experimenta a intimidade como uma finalidade isolada, o ápice, a explosão, o desafogo. Poucos compreendem que quando uma mulher decifra os pensamentos masculinos nesses instantes, ela consegue alcançar territórios inexplorados, o subconsciente dele. Aqui surge algo que Carl Jung percebia profundamente. Ele afirmava que não somos direcionados apenas pelo conhecimento consciente, mas pelos sentimentos incompreendidos. O subconsciente molda anseios, receios e, fundamentalmente, conexões emocionais. Um homem pode estar fisicamente presente com você, porém emocionalmente ausente. Se você dominar o que expressar e vivenciar no instante apropriado, ele pode se tornar completo, entregue, vinculado a você, de maneira que nenhum outro jamais experimentou. Isso ocorre porque no momento máximo do prazer, o homem abandona todas as proteções, a lógica se desfaz, o instinto assume comando. É exatamente neste momento, com o físico vulnerável e a essência exposta, que você possui o poder de semear algo indelével. Porém, cuidado, não é qualquer expressão. É a palavra precisa pronunciada com o sentimento adequado. Isso não constitui manipulação. É revelação. É quando você traduz vocalmente aquilo que o corpo dele mal consegue assimilar. Você pode aplicar, por exemplo, o reflexo emocional. Esta abordagem é direta, mas deve ser genuína. Consiste em expressar delicadamente o que você sente e o que ele também experimenta, mas ainda não consegue articular. Ele te abraça firmemente e você declara: "Neste instante, me sinto completamente segura contigo." Ele te contempla intensamente nos olhos e você murmura: "Jamais me senti tão cobiçada desta forma." Estas frases não tratam de atuação, tratam de ligação. Elas ecoam nele como nenhuma outra consegue, porque os homens não estão habituados com isso. A sociedade os instrui a atuar, manter-se, resistir. Mas quando uma mulher oferece este tipo de espelho, ele vivencia algo excepcional. Ser verdadeiramente percebido. E isso se torna viciante, porque no subconsciente masculino existe uma fome silenciosa por ser não apenas admirado, mas reconhecido integralmente, não como objeto de cobiça, mas como presença que desperta desejo através da segurança oferecida. Outro aspecto fundamental aqui é a linguagem simbólica. Ao invés de elogios padronizados, você pode utilizar palavras que conversam diretamente com os símbolos internos dele. Exemplo: em vez de dizer "você é excelente nisso", declare "me sinto protegida por você, como se nada pudesse me atingir." Percebe a diferença? A primeira frase dialoga com o ego, a segunda dialoga com o arquétipo do guardião, do herói. Quando você ativa um arquétipo, desperta a identidade mais profunda dele, aquela que ele almeja viver, mas que o mundo raramente valida.
Nesta dança íntima, onde as máscaras se desfazem e apenas o instinto governa, você pode se tornar indelével, não realizando algo extraordinário, pelo contrário, expressando aquilo que ninguém jamais teve coragem de verbalizar, sendo a mulher que não compete com outras, porque você alcança onde ninguém mais consegue, o subconsciente. Este é o poder da presença que sabe interpretar o momento e transformar emoções brutas em palavras íntimas quase sagradas. A mulher que aprende a navegar neste território oculto compreende que intimidade não se trata de impressionar, trata-se de marcar. E o que ela imprime ali naquele silêncio energético são códigos emocionais que se gravam na memória dele como uma melodia inesquecível. Só que neste caso, não é a música que se repete, é a sensação, é a certeza de ter sido visto por alguém que não estava apenas presente, mas consciente. O espelhamento emocional não se restringe apenas a frases doces. Às vezes, trata-se de expressar a verdade pura, mas com carinho. Por fora, você aparenta força, mas aqui comigo vejo um homem que apenas quer descansar em tranquilidade. Isso desfaz qualquer armadura, porque é impossível resistir a alguém que enxerga além da fachada. Este é o segredo das mulheres que não apenas transitam pela vida de um homem, mas que deixam sua impressão. São mulheres que não temem nomear o que vive ali e fazem isso com uma coragem tão delicada que desarma sem ferir. E não se iluda, isso exige presença. Exige que você esteja completamente ali, sem se preocupar com seu cabelo ou se ele considera seu corpo atraente. Quando você entra neste estado de presença radical, você se torna magnética. E não porque está tentando, mas porque está vibrando autenticidade. E a autenticidade, em momentos íntimos, é afrodisíaca. Não existe atuação que supere uma mulher que expressa sinceramente o que está sentindo. Por isso, não precisa planejar as palavras certas, apenas precisa senti-las. Nunca me senti tão entregue assim. Você me oferece uma tranquilidade que mais nada no mundo me proporciona. Aqui contigo, tudo se harmoniza. Cada frase dessas é uma chave que abre portas no coração dele. E não são portas do desejo, são portas da memória. Porque depois que ele ouvir isso de você, pode até estar com outras no futuro, mas a alma dele vai comparar e quase sempre sentirá falta daquilo que só você proporcionou. Presença emocional com toque de eternidade. Este é o ponto cego da maioria das mulheres que se sentem substituíveis. Elas focam no que fazem e esquecem de quem são. Mas quando você se torna a mulher que alcança o subconsciente, você fica fora de competição, porque não se lembram de você apenas pelo que ofereceu. Lembram de como se sentiram pela primeira vez na vida. Ninguém mais consegue replicar isso. E se você sente que isso é o que quer experimentar, não apenas ser desejo, mas ser verdadeiramente sentida, então continue comigo. Se isso te fez repensar como você se conecta com um homem, salve este conteúdo agora, porque o que vem a seguir vai te mostrar o que ninguém mais te revelou sobre o desejo masculino. Existe uma diferença profunda entre ser desejada e ser evocada. Muitas mulheres se esforçam para ser desejáveis, cuidam do físico, da pele, das vestimentas, do modo de se mover. Aprendem como provocar, como seduzir, como conquistar. Poucas compreendem que o verdadeiro poder não está em ser vista como bela, está em ser sentida como singular. E aí nasce a exclusividade psicológica. Os homens são bombardeados por estímulos. Beleza, eles observam constantemente, nas ruas, nas redes sociais, no passado. Mas o que os prende não é o que veem, é o que sentem. E o que sentem depende do que você desperta neles. Qualquer mulher pode despertar desejo, mas ser a mulher que ele associa com a ideia de lar emocional, isso é raro. E por isso tão poucas conseguem manter a atenção dele depois das noites intensas.
Aqui entra uma das técnicas mais sutis e poderosas, a afirmação emocional única. Isso significa parar de expressar frases genéricas como "está bom" ou "você é incrível", porque isso qualquer uma pode dizer e muitas já disseram. Isso ativa o receio que todo homem carrega, escondido atrás do ego e da confiança que simula. O receio de ser apenas mais um. O receio de que tudo que oferece pode ser imitado por outro homem. Ou pior, que você já vivenciou isso com outra pessoa. A chave é criar experiências verbais que tornem ele único na sua história. Pode soar complexo, mas é incrivelmente simples quando vem do lugar correto. Por exemplo, em vez de "você é bom nisso", declare "ninguém jamais me fez sentir desta maneira antes". Não se trata de comparar com outros, é sobre eliminar a presença dos outros. É como se por alguns segundos existissem apenas vocês dois. É como se naquele momento ele fosse o único homem no mundo capaz de acessar essa parte de você. Jung falava do self, o centro da psique, que busca integridade e integração. Quando uma pessoa sente que ocupa um lugar onde ninguém mais tocou antes, um espaço emocional, simbólico, interno, ela se conecta com essa sensação de completude, como se dissesse sem palavras: "Finalmente encontrei algo que faz sentido". E a coisa curiosa é que talvez racionalmente não entendam por quê, mas o corpo reage, o cérebro registra, o coração se acalma. E tudo isso começou com uma frase simples, mas cheia de verdade. Essa técnica funciona melhor quando ele está emocionalmente receptivo. Durante a intimidade, especialmente quando seus olhos se encontram, você tem uma janela rara para a alma dele. E nesse momento, o que você disser se torna sua assinatura. Evite frases que soem teatrais ou ensaiadas. A chave é a entrega genuína. Diga com os olhos, com voz baixa, quase como um segredo: "Amo como me sinto quando você me toca assim". Isso muda tudo, porque não se trata do que ele faz, é sobre quem ele é quando faz isso com você. Outra técnica poderosa que se encaixa aqui é o reforço do momento presente como único. Em vez de deixar ele pensar que isso pode acontecer com qualquer uma, você ancora tudo no presente com ele de forma intransferível. Frases como "só contigo eu perco o controle desta forma" ou "tem algo em você que me faz querer me entregar" criam uma sensação de exclusividade, não sexual, mas psicológica, emocional, arquetípica. Isso ativa o arquétipo do escolhido. Todo homem, por mais racional que seja, quer se sentir escolhido, não como uma opção viável, mas como o único destino possível. Quando você expressa que não está apenas curtindo o ato, mas a pessoa por trás dele, ele entra num estado de fixação, como se naquele momento sentisse que ser quem ele é valeu a pena, que tudo que tentou esconder ou provar finalmente foi reconhecido por alguém que não o julga, mas o escolhe. Essa afirmação emocional única precisa ser cultivada conscientemente. Não se trata de exagerar, inventar ou mentir. É sobre prestar atenção, perceber o que acontece em você, o que ele desperta em você que ninguém mais possui, nomear isso, trazer à superfície, criar a sensação. Os homens frequentemente vivem num mundo que não os permite sentir. Você se torna inesquecível quando demonstra que os sentimentos dele não são apenas possíveis, mas desejados. E talvez você esteja pensando: mas e se ele não merece tudo isso? E se eu estiver alimentando um ego que não vale a pena? A resposta está na sua percepção. Você não precisa inflar ego, você precisa reconhecer o momento. É sobre valorizar o comprometimento dele no presente sem prometer nada além disso, porque até o homem mais emocionalmente fechado se abre quando percebe que está sendo visto não de fora, mas de dentro. Então compreenda, a mulher inesquecível não é aquela que deixa marca de performance, é aquela que planta a sensação de que com ela ele realmente existe. Ela é quem, através de algumas palavras, dá a ele a sensação de que foi finalmente escolhido.
não por sorte, mas por sentido. E esse tipo de mulher não pode ser substituída, porque não é só o corpo dela que ele lembra. Ela se gravou na alma. Esse é o momento em que você para de ser desejável e começa a se tornar insubstituível. Quantas vezes você observou um homem e viu a força, mas esqueceu de ver a fragilidade? A verdade é que a maioria dos homens que amam intensamente nunca teve espaço para mostrar seu lado mais delicado. Aquela parte que não é performance, não é conquista, não é ego. É a parte que quer ser vista sem ter que provar nada. E isso, exatamente isso, o mundo nega a eles todos os dias. Desde pequenos aprendem que sentimento é fraqueza, que essa necessidade de se revelar, ser vulnerável, é perigoso. Assim, no momento em que amadurecem e se encontram no leito com uma parceira, expostos completamente, não apenas corporalmente, mas sentimentalmente, continuam aguardando crítica. Não expressam verbalmente isso, porém, experimentam. Ela me está avaliando. Irá zombar de mim por não corresponder àquele personagem cinematográfico. Estou realizando adequadamente. É precisamente neste instante que você possui influência. Influência silenciosa, mais intensa. A influência de proporcionar a esse homem sensação de proteção num ambiente onde jamais conseguiu descontrair na própria fragilidade. E aqui surge a metodologia da microvalidação sentimental. Não constituem adulações. Não se refere a fortalecer a autoestima. Trata-se de reconhecer o indivíduo que se apresenta, não o indivíduo que desejava que fosse. Trata-se de expressar aquilo que é verdadeiro. Quando ele a toca com suavidade, declare: sinto-me tão protegida contigo. Quando ele a observa nos olhos, mesmo receando não ser adequado, declare: você me acaricia de uma forma que mais ninguém possui. Isso pronunciado no momento apropriado não constitui uma expressão, é medicamento. Carl Jung denominaria isso de despertar o arquétipo do protagonista. Não o protagonista que necessita resgatar o planeta, mas aquele que finalmente experimenta possuir um refúgio emocional, um local onde pode abaixar a arma, onde pode cessar de batalhar por aprovação e finalmente ser exaltado. Pois quando um homem escuta de uma parceira, sinto-me amparada contigo. O que ele percebe no âmago é: você é um indivíduo que eu venero, um indivíduo no qual deposito confiança, um indivíduo ao qual posso me doar. E isso o compele a permanecer sendo esse indivíduo, não por imposição, mas com satisfação, não por obediência, mas por afeição. E bem, neste momento do vídeo, necessito revelar-lhe algo pessoal. Talvez você esteja experimentando neste instante o que eu sentia anteriormente de assimilar tudo isso, que existe em você uma mulher que o planeta não percebe mais, uma presença que não berra, mas deixa a impressão. E se o que você procura não é artifício, mas reflexo, existe um percurso. Desenvolvi algo denominado metodologia Jung, 5 minutos diariamente para recuperar sua natureza, tranquilizar a inquietação e se transformar na presença que se percebe até no mutismo. O endereço está fixado nos comentários. Não é receita, é redescoberta. E não menospreze o que ocorre quando um homem se sente observado. Pois quando um homem experimenta que a mulher que ele almeja o identifica, ele não se concentra apenas no físico dela, ele se concentra na sensação incomum de que pode existir completamente junto dela. E isso mais ninguém proporciona, pois o planeta inteiro exige mais. Exige atuação, exige silêncio, mas você, naquele instante, se transforma no local onde ele pode respirar. Você se transforma no abrigo dele. E quando um homem encontra abrigo numa mulher, ele não se afasta porque não é satisfação, é alívio, é repouso, é pertencimento. Às vezes, tudo que um homem necessita para cessar de fugir é descobrir nos olhos de uma mulher um local onde pode permanecer.
E isso não provém de promessas, provém de presença, provém de expressões simples pronunciadas com veracidade, provém de você observar para ele e declarar: você é tudo que necessito agora. E se isso a tocou, se isso acendeu algo em você, se inscreva no canal, pois aqui não ensinamos artifícios, ensinamos conexão que transforma. Você já parou para considerar como o desejo pode ser mais que físico? Como pode ser uma ponte invisível entre dois corações, dois universos, dois passados que se encontram numa presença intensa? O quarto aspecto desse método não é apenas sobre despertar sentimentos, é sobre transformar esses sentimentos em significado. Fazer com que mesmo após o corpo dele repousar, ele ainda esteja emocionalmente conectado ao que vivenciou contigo. O desejo que fica registrado não é o tipo que explode, é o tipo que perdura. No princípio não se trata de intensidade, posteriormente se trata de profundidade. E o que poucas mulheres percebem é que essa profundidade não nasce do que você executa com o corpo dele, mas do que desperta na essência dele enquanto executa. Quando você transforma satisfação em conexão, você sai do corpo dele e ingressa na memória emocional dele. E isso nenhuma outra mulher consegue eliminar. A metodologia aqui é linguagem afetiva durante o ápice da entrega física. Não são expressões decoradas. É nomear o que você experimenta. É conectar satisfação com presença. É quando você declara: neste instante, sinto-me tão próxima de você. Ou, jamais me senti tão entregue assim. Isso não é elogio, é declaração. E mais que isso, é espelho. Pois aquele homem está completo naquele instante, mas também está vulnerável. E se você confirma esse instante com amor e verdade, você planta nele uma memória que o corpo jamais esquece. Jung falava sobre integração de opostos. E não existem opostos mais fortes que luxúria e amor. Um é impulso, o outro é permanência. Um é físico, o outro é espiritual. Quando você conecta os dois através das suas expressões, você ativa no inconsciente dele algo que ele nem sabia que procurava. Você não está apenas satisfazendo, você está curando, demonstrando que existe um local onde ele pode ser homem com tudo o que isso representa: desejo e sentimento, força e entrega, instinto e ternura. E sabe o que é mais belo? Não precisa planejar. A beleza está na espontaneidade. Talvez ele a observe de um jeito que a desarme. Talvez pronuncie seu nome de um jeito que a derreta. Talvez seja apenas a forma como segura sua mão no meio do ato. Seja o que for, perceba e nomeie. Declare o que você experimenta com aquilo. Essa é a chave. Você não precisa inventar expressões, só precisa se permitir experimentar e traduzir. Pois quando você verbaliza a emoção real no meio da entrega física, isso vira verdade tatuada na memória dele. E aqui surge algo poderoso, a confirmação emocional. Um homem pode te proporcionar satisfação, mas lá no fundo ele se questiona: eu sou adequado para ela? Ele não vai expressar em palavras, mas o olhar questiona, o toque questiona. E quando você responde com autenticidade, com palavras como "é assim que me sinto amada", você dissolve a dúvida, e no lugar da dúvida, planta certeza, e onde tem certeza, tem apego. Essa metodologia, quando executada com verdade, cria um círculo de desejo emocional. Ele vai desejar você, porque quer experimentar novamente contigo o que experimentou. E o que ele experimentou não foi só satisfação, foi sentido, foi pertencimento, foi a sensação de que não é apenas um homem na sua cama, é o homem que toca seu coração. E isso nenhuma performance física supera. As mulheres precisam compreender que a essência dele também goza, não literalmente, mas sensorialmente. Quando ele experimenta que você o ama no momento em que ele mais se entrega, isso ativa um vínculo profundo. Então, mesmo quando ele estiver distante, mesmo quando outras oportunidades aparecerem, ele vai lembrar do que experimentou contigo,
não só na pele dele, mas no peito dele. E para você, mulher, isso também é presente, pois quando você permite que a satisfação venha junto com o amor, você cura a si mesma também. Para de atuar para agradar e começa a viver o momento como encontro, não como apresentação. E nesse encontro nasce sua liberdade, pois você compreende que sua sensualidade mais forte não está no que mostra, mas no que experimenta e no que faz ele experimentar em troca. E talvez agora você esteja percebendo que as mulheres que realmente deixam marca não são as que fazem mais barulho, mas as que sabem tocar onde ninguém tocou, no local mais íntimo do desejo dele. E esse local, ironicamente, é nele o mais silencioso. É o espaço onde jamais foi confirmado, onde sempre teve que parecer forte, onde aprendeu a esconder até de si mesmo o quanto deseja ser amado sem ter que provar nada. Você se transforma inesquecível quando proporciona a ele a sensação de que pode parar de lutar, que ali contigo não precisa vencer, pode simplesmente existir. Isso para um homem é mais raro que qualquer fantasia, pois é fácil ser desejado. O que é difícil é ser aceito inteiro, com fúria e ternura, com intensidade e silêncio, com presença e medo, com corpo e essência. Então sim, você pode ser o desejo dele, mas quando conecta desejo com profundidade, você se transforma abrigo. E abrigo é local onde se volta mesmo quando o planeta inteiro oferece distração, pois distração nenhuma compete com o que toca a essência. E se você sabe como tocar essa essência, não precisa competir com ninguém. Ele já é seu. Não porque você o prendeu, mas porque contigo ele se sentiu livre. E homens voltam onde se sentem livres para serem amados. E talvez, sem perceber, é exatamente aí que você também se encontra. Pois esse tipo de entrega não é só sobre ele. É sobre se permitir experimentar de verdade. É sobre se libertar da performance e mergulhar na verdade. E essa verdade, quando dita no calor da intimidade, se transforma em algo que nem o tempo apaga. Essa verdade se torna memória afetiva, se torna marca emocional, se torna desejo por algo que só experimenta contigo. E por isso, esse passo do método é tão poderoso, pois transforma momento em eternidade. E quando um homem experimenta que viveu um pedaço de eternidade contigo, ele não te vê mais como passageira, te vê como destino. Se você já experimentou alguma vez na vida que com um toque simples daria para declarar "eu te amo" melhor que 1000 palavras, deixa um comentário para mim. Pois quando compartilhamos esse tipo de verdade, outras mulheres também se reconhecem. E juntas começamos a mudar a forma de viver o amor. Em todo relacionamento íntimo, existe um instante em que o tempo parece parar, onde o corpo se entrega, os olhos se encontram e tudo ao redor se dissolve. É exatamente nesse instante que o homem na sua frente não está pensando no que vem posteriormente. Ele está presente, vulnerável, entregue de uma forma que raramente se permite ser. E é justamente nesse espaço, entre um suspiro e outro toque, que você tem a oportunidade de plantar algo que vai muito além da satisfação. O desejo silencioso de continuidade. O equívoco de muitas mulheres é achar que momentos íntimos devem ser sobre presente, sobre intensidade, performance, química. Mas a mulher inesquecível, que não apenas deixa marca no homem, mas molda a forma como ele deseja amor, compreende que o presente pode ser usado como semente para o futuro. Pois quando ele está em você e vocês estão conectados com algo mais profundo que apenas toque, você pode criar mais que memórias, você pode criar visão. Isso não tem nada a ver com cobranças, tem tudo a ver com direcionamento. Um homem pode até resistir a conversas sobre compromisso, planejamento ou futuro. Mas quando ele experimenta, sem que você declare diretamente que nas suas palavras, na forma como reage a ele, na forma como segura o rosto dele e declara: imagina a gente se experimentando assim daqui a 10 anos, algo se move nele, algo ancestral.
que toca o arquétipo do amante permanente, o homem que quer construir, não apenas consumir. Aqui surge a metodologia da projeção emocional. Não é declarar quando a gente casar ou você tem que se comprometer sério comigo. Isso não é plantio, isso é cobrança. E a mente masculina, quando pressionada, se fecha. O que você necessita é sutil, quase imperceptível. Uma expressão, um olhar, um toque que sussurra. Isso é mais que só hoje. E você experimenta isso também. Algo como: jamais imaginei que poderia experimentar tudo isso com alguém. Ou tem algo no jeito que você me toca que parece que era para ser assim. Ao declarar isso, você não está prevendo o futuro. Está ancorando o presente numa jornada emocional que aponta para a frente. Você ativa nele o desejo de continuar experimentando essa sensação. Não com outras, mas contigo. É diferente de ser intensa. É ser profunda. E profundidade não é algo que o corpo oferece sozinho. É a essência que conduz. O arquétipo do amante permanente, segundo Jung, não é o homem que deseja eternamente a mesma mulher, mas o homem que deseja eternamente com ela a mesma sensação. O que você está oferecendo para ele neste instante não é imagem de estabilidade, é experiência de eternidade na forma de conexão. Pois quando o toque dele em você gera uma resposta que transborda satisfação e vira a admiração, quando satisfação se transforma em ternura, quando entrega se transforma em presença, ele começa a te associar com algo que não quer perder. E isso é importante. Não basta ele gostar de estar contigo. Ele precisa ter medo da sua ausência. E o medo da perda não pode vir da insegurança. Tem que vir de saber que essa combinação ele não encontra em mais ninguém. Desejo, cuidado, paz e visão de futuro. Quando a mulher que entrega tudo isso silenciosamente não faz disso discurso, mas estado, ele começa a imaginar amanhã contigo, mesmo que jamais tenha falado sobre isso em voz alta. Talvez você esteja pensando, mas isso não é manipulação emocional, não. Isso é maturidade emocional. É compreender que relacionamento se constrói nas entrelinhas e que momentos íntimos são portais abertos para sentimentos mais puros. Um homem pode dormir com dezenas de mulheres na vida, mas aquela com quem vai sonhar envelhecer é quem conseguiu ancorar satisfação em propósito. Quem transformou o desejo dele em universo, aquela que nele, mesmo sem falar em compromisso, despertou vontade de sempre voltar, pois só com ela se experimenta inteiro. Não se engane, isso não é ensaiado. O que você vai declarar ali, naquele instante de conexão crua, tem que vir de dentro. Então, antes de pedir para ele imaginar futuro contigo, se questione se você experimenta esse futuro em você. O que você oferece não pode ser performance, tem que ser presença. A mulher que deixa marca no coração masculino não é a mais perfeita, é a mais profundamente sentida. E esse sentimento, uma vez que ingressa nele, jamais mais sai. Você não precisa prometer nada. Só precisa fazer ele querer o que ainda nem vivenciou contigo. Quando ele começar a ver amanhã, nos seus olhos fechados, nos seus suspiros, nas palavras ditas com voz abafada de satisfação e ternura, ele não vai mais querer ninguém, pois a ideia de qualquer outra pessoa já não vai fazer sentido. E se esse vídeo te fez perceber que satisfação é só o começo e que essência também goza quando se experimenta segura, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Pois talvez o que falta para ele jamais mais olhar a outra é só você declarar as palavras certas na hora certa. Você pode assistir esse vídeo inteiro e pensar, é isso que quero com ele. Mas deixa eu te perguntar uma coisa com todo o carinho do mundo. E contigo, quando foi a última vez que você escolheu você mesma, que se tocou com presença, se observou com verdade, se escutou sem pressa? Antes de ser inesquecível para outra pessoa, você precisa ser inesquecível para você de novo.